Neste vídeo sobre a parábola do semeador, exploramos uma das mais conhecidas parábolas de Jesus, encontrada no Novo Testamento. Nessa narrativa, Jesus utiliza a figura de um semeador que lança sementes em diferentes tipos de solo, para ilustrar como a mensagem espiritual é recebida de formas variadas pelos indivíduos. O vídeo oferece uma análise detalhada dos diferentes tipos de solos mencionados na parábola: o caminho, o solo rochoso e o solo espinhoso e a terra boa, e como cada um representa diferente receptividade e respostas à palavra divina. Acompanhe-nos para entender as lições profundas desta parábola e como aplicá-las em sua própria vida espiritual. Não perca essa oportunidade de enriquecer sua compreensão e fortalecer a sua fé. A parábola do semeador. Afluindo uma grande multidão e vindo ter com ele de gente de todas as cidades, disse Jesus a parábola: Saiu um semeador para semear a semente, e quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou, porque não havia umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e com elas cresceram os espinhos e sufocaram-na. E a outra caiu na boa terra, e tendo crescido, deu frutos, a 100 por 1. Dizendo isso, clamou: Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Os discípulos perguntaram-lhe: O que significa essa parábola? Respondeu Jesus: A vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se lhes fala em parábolas, para que não vejam e ouvindo não entendam. O sentido da parábola é este. E então, qual o sentido dessa parábola? O sentido da parábola é este: a semente da palavra de Deus, os que estão à beira do caminho, são os que têm ouvido. Então vem o inimigo e tira a palavra dos seus corações, para que não suceda que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, depois de ouvirem, recebem a palavra com gozo. Estes não têm raiz e creem por algum tempo, mas, na hora da provação, voltam atrás. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram e, indo no seu caminho, são sufocados pelos cuidados, riquezas e deleites da vida, e o seu fruto não amadurece. E a que caiu na boa terra, estes são os que, tendo ouvido a palavra com o coração reto e bom, a retêm e dão frutos com perseverança. A parábola do semeador é a parábola das parábolas. Sintetiza os caracteres predominantes em todas as almas, ao mesmo tempo que nos ensina a distingui-las pela boa ou a má vontade com que recebem as novas espirituais. Pelo enredo do discurso, vemos aqueles que, em face da palavra de Deus, são beiras do caminho, aonde passam todas as ideias grandiosas como gentes nas estradas, sem gravarem nenhum delas. São pedras impenetráveis às novas ideias, aos conhecimentos liberais. São os espinhos que sufocam o crescimento de todas as verdades, como essas plantas espinhosas que a estiam e a matam os vegetais que tentam crescer na sua proximidade. Mas, se assim acontece para o comum dos homens, como para grande parte da terra improdutiva, que faz parte do nosso mundo, também se distingue, dentro de todos, uma pleiade dos espíritos de boa vontade, que ouvem a palavra de Deus, põem na obra, e dessa semente bendita resulta tão grande produção que se pode contar a 100 por 1. De maneira que,
Semente é a palavra de Deus, do amor que abrange a religião e a ciência, a filosofia e a moral, inclusive as dos profetas. E se resume no dita-me cristão: adora a Deus e faz o bem, até aos teus próprios inimigos. A palavra de Deus, a semente, é uma só. Quer dizer, é sempre a mesma, tem sido pregada em toda parte, desde que o homem se achou em condições de recebê-la. E ela não atua com a mesma eficácia em todos. Deriva esse fato da variedade e da desigualdade dos espíritos que existem na Terra, uns mais adiantados, outros mais atrasados, uns propensos ao bem, à caridade, à liberdade, à fraternidade, outros propensos ao mal, ao egoísmo, o orgulho, apegados aos bens terrenos, às diversões passageiras. A terra que recebe a semente representa o estado intelectual e moral de cada um. À beira do caminho, pedregal, espinhal e terra boa. Acresce ainda que nem todos os pregadores da palavra apregoam tal como ela. A simplicidade e a despida de forma enganosa acontece. Uns revestem-na de tantos mistérios, de tantos dogmas, de tanta retórica, ornam-na com tantas flores que, embora a palavra permaneça, fica obscurecida, enclausulada na forma, sem que se possa ver o fundo do âmago, a essência. Muitos a pregam por interesse, como o mercenário que semeia, outros por vanglória e grande parte do egoísmo. Neste caso, não dissipam as trevas, mas aumenta. Não abrandam corações, mas endurecem. Não anunciam palavras, mas dela faz instrumento para se receber outros ou glórias. Para pregar e ouvir a palavra é preciso que não rebaixemos, mas coloquemos acima de nós mesmos, porque aquele que despreza a palavra, anunciar ou ouvindo, despreza o seu intutor. E como disse ele: quem me despreza e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A palavra que falei, esta o julgará por último. Então, sermo quem locutus sum ille judicicabis. Ilossi novíssimo dia, João 12. Que belíssimo quadro representa as nossas vistas quando, animado pelo sentimento do bem e das nossas próprias instruções espirituais, lemos com tanta atenção e escutamos a palavra do semeador. A nossa sempre frente desdobra vastos campos para semear. À nossa frente aparecerão extraordinárias figuras do excelso semeador, o maior exemplificador do amor de todas as idades, e que aquele monumental sermão ressoa aos nossos ouvidos, convidando-nos à prática da virtude ativa para o gozo dos bens, aventuranças eternas. O espírito, filosofia, ciência, religião, independente de todo e qualquer sectarismo, é a doutrina que melhor nos põe a par de todos esses ditames, porque, ao lado dos salutares ensinos, faz realçar a sobrevivência humana, base inamovível da crença real, e aperfeiçoa, corrige e felicita, que os seus adeptos, compenetrados nos deveres que assumiram, semelham-se ao semeador, levam todos os lares e plantem em todos os corações a semente da fé, que salva, erguendo do bem, alto essa luz do Evangelho, escondida sobre o alqueire dos dogmas e dos falsos ensinos que têm prejudicado a humanidade.